A mais alta corte do Brasil está enfrentando uma crise de legitimidade que, olha, não tem precedente. Vamos mergulhar aqui para entender como uma série de escândalos conseguiu abalar os pilares da República e, de quebra, criou um vácuo de poder perigosíssimo que ameaça paralisar o país bem num ano que vai ser decisivo. E o estopim de tudo foi essa pergunta: conseguiu bloquear? Essa mensagem, revelada pela Polícia Federal, de um banqueiro para um ministro do STF poucas horas antes dele ser preso, isso não foi só uma faísca. Foi a explosão que deu início a um incêndio gigantesco sobre a imparcialidade do nosso judiciário. Para a gente entender a dimensão disso tudo, vamos dividir a nossa análise em 4 pontos-chave. Primeiro, a crise de legitimidade, que foi onde tudo começou. Depois, o choque de poderes, que veio na sequência. Em terceiro, a pauta explosiva que o STF teve que encarar. E, por fim, o risco real de paralisia em pleno ano de eleição. Então vamos lá. A raiz de tudo está nessa crise de legitimidade. Surgiram revelações muito contundentes que atingiram o coração da integridade da corte e a conduta dos ministros acabou debaixo de uma lupa, né? Tanto do público quanto da classe política. O epicentro desse terremoto todo foi o escândalo do Banco Master. É que as conexões do dono do banco, o Daniel Vorcaro, não eram só coisa de evento social, sabe? Elas se revelaram uma verdadeira rede de influência que chegava lá no topo do judiciário, meio que apagando as fronteiras entre o poder financeiro e a justiça. E o que a investigação da Polícia Federal descobriu foi justamente uma comunicação bem informal, como essa que a gente vê. Esses diálogos diretos, sem nenhuma formalidade institucional, levantaram aquela que é, talvez, a suspeita mais grave de todas, a de que decisões da justiça poderiam estar sendo influenciadas por interesses privados. E a coisa escalou muito rápido. Pensa só, em novembro de 2025, vem as mensagens suspeitas. Logo em dezembro, surge a notícia de um contrato milionário envolvendo a esposa de um dos ministros. Aí, em fevereiro de 2026, a polícia manda um relatório sigiloso direto para o STF. Cada passo desses só fez aumentar a crise e a pressão em cima da corte. E o que começou parecendo um problema isolado, de um único ministro, logo se mostrou só a ponta do iceberg. A investigação foi se expandindo e acabou implicando uma teia de outras figuras poderosas. Aquilo que parecia um desvio individual virou uma crise sistêmica de credibilidade. E claro, essa crise de legitimidade dentro do judiciário não ia ficar restrita ali, né? Ela criou um vácuo de poder. E na política, a gente sabe, vácuo não existe por muito tempo. Ele é preenchido. E foi aí que o Congresso Nacional viu a chance de avançar e de afirmar sua força. Sob liderança dos presidentes do Senado e da Câmara, o Congresso se uniu. Essa frente parlamentar começou a agir de forma bem coordenada para peitar o que eles viam como um excesso de ativismo do judiciário e, claro, para reafirmar o controle sobre pautas que eram cruciais para eles. No centro dessa briga toda está o controle de 50 bilhões de reais do orçamento. E olha, para eles isso não é só dinheiro. É a principal ferramenta de poder político, de negociação. Eles lutam com unhas e dentes para manter essa ferramenta livre de qualquer interferência do judiciário. A tal OPEC dos penduricalhos é um exemplo perfeito, um exemplo clássico da tática política em jogo. O Congresso usa essa proposta como uma faca de 2 gumes. Sabe, por um lado, é uma recompensa para os juízes que se alinharem com eles. Por outro, é uma ameaça que explora as divisões dentro da própria magistratura para tentar neutralizar o poder dela. Como a gente pode ver aqui, não é um probleminha, um desacordo aqui e outro ali. É um confronto aberto em várias frentes, que vai desde o orçamento até a discussão sobre o tempo de mandato dos ministros. O que está em jogo aqui no fundo é o próprio equilíbrio de poder que sustenta a República. E, para piorar, bem no momento em que a corte estava mais frágil, mais enfraquecida por essa crise interna, ela foi obrigada a caminhar num verdadeiro campo minado, uma pauta de julgamentos com um potencial político explosivo para o país. Pois é, o tribunal teve que dar a palavra final em temas supersensíveis como o julgamento daquele indulto de 2022 e a constitucionalidade do pacote anticrime. E teve que fazer isso tudo justamente quando a sua própria credibilidade estava mais abalada do que nunca. O julgamento sobre o indulto de 2022 colocou a corte numa verdadeira sinuca de bico. Pensa bem, se anulasse o indulto, ia ser acusado de ativismo político, de perseguição. Se mantivesse, ia ser visto como conivente. Simplesmente não tinha uma saída que não resultasse em mais acusações e mais desgaste. Certo. Mas no fim das contas, quais são as consequências disso tudo para o país? O que essa guerra institucional significa para a governabilidade do Brasil? Ainda mais com as eleições chegando
O que a gente acaba tendo é um cenário de chantagem institucional mútua, basicamente. De um lado, um Congresso que não confia no Judiciário, do outro, uma Corte que perdeu legitimidade. A consequência inevitável disso, claro, é a paralisia, travando pautas que são essenciais para o país avançar. E essa paralisia toda acontece no pior momento que poderia acontecer. Com as eleições de 2026 batendo na porta, a energia política se desvia completamente da governabilidade e vai toda para a sobrevivência eleitoral. E os problemas reais do país, bom, esses ficam esperando. No fim, a gente fica com essa pergunta, que é uma pergunta bem pesada, né? E muito inquietante sobre o futuro das nossas instituições democráticas. Uma questão que vai definir não só o ano de 2026, mas os próprios rumos da nação.